E aí, gente? Bom dia, tudo bem? E aí, sextou? Já chegou sexta-feira, final de semana, e aí todo mundo tá feliz hoje, né? Já chegou o final de semana. E aí, bora começar mais um dia, colocar diante do Senhor o dia de hoje, já colocar o final de semana, né? Os nossos planos, tudo que a gente pretende realizar aí, já colocar diante dele. Pedir a ele as bênçãos, a proteção, né? Já apresentar o nosso dia para ele. Vamos lá, ler o nosso devocional, Café com Deus Pai. Depois fazer a nossa leitura. O título hoje é O melhor tempo da sua vida é hoje. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué 1:2. Após a morte de seu líder Moisés, aquele que os tirou da escravidão no Egito, o povo ficou 30 dias chorando nas planícies de Moabe. Mas existia uma palavra liberada por Deus a Josué, encorajando-o a continuar, seguir em frente. Muitas pessoas ficam paradas relembrando os sucessos do passado ou chorando pelas dores do passado. Pode ser que exista algo prendendo hoje que você guarda em seu coração. Quando você guarda em seu coração gratidão, inspiração, isso é algo muito bom. Mas quando você vive preso ao passado, acaba não desfrutando daquilo que o Senhor tem para lhe entregar no presente. Moisés havia morrido, mas o povo precisava continuar sua jornada e havia um rio diante deles. É preciso atravessar o rio para possuir a terra. Você tem que seguir com perseverança e fé, mantendo foco no que está à frente. Tudo o que precisamos é viver o presente, independentemente de como possa ter sido o passado. O melhor tempo de sua vida é hoje. Sua decisão hoje irá ecoar e influenciar o amanhã. Quem vive com excesso de passado corre o risco de tornar-se depressivo, ao passo que quem vive temeroso pelo futuro pode tornar-se ansioso. Por isso, você precisa confiar em Deus Pai, pois o dia de amanhã pertence a Ele. Viva o hoje, tendo o passado como conhecimento e experiência, e tenha o amanhã como uma direção a ser seguida. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está disposto a abençoar grandemente você. Então, vá em direção às promessas que Ele tem para a sua vida nesta nova temporada. Deus tem promessas, mas você precisa fazer a sua parte. Amém. Moisés precisou levantar o cajado e bater para poder o rio se abrir, né? E ele precisou tocar na pedra para sair água. Vários milagres relatados na Bíblia precisam de uma pessoa com uma ação. Precisa de fé e de uma ação. Deus não vai fazer tudo sozinho, como eu já falei aqui. Ele quer que a gente haja, que a gente faça a nossa parte. Então, não fique com medo, não fique preso nas lamentações, nas coisas do passado, que te prendem a seguir adiante, fazendo hoje para você colher no amanhã. E a gente às vezes fica tão preso no passado, com os medos, receios, que a gente fica paralisado e não consegue viver o hoje plenamente e construir um amanhã melhor. Então, não tenha medo de seguir adiante, se você tem promessas e propósitos do Senhor. A leitura hoje
eu não sei se eu falei, a leitura é Mateus 14 e a palavra-chave, atitude. Atitude. Agora, Mateus 14 é um livro grande. Eu vou ler a parte da primeira multiplicação de pães e peixes, que vai do 13 ao 21. Mas você tira um tempinho aí na sua casa e lê o capítulo 14 todo. Ele fala da morte de João Batista, depois do dia que Jesus andou sobre o mar. Vamos lá. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e é hora já avançada. Despede a multidão para que vão pela aldeia e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então os discípulos disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre as ervas, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram os pedaços que sobraram, deram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Gente, Jesus se compadeceu daquela multidão que seguia ele desde as cidades. A multidão ia onde ele ia. Imagina, nos dias de hoje, uma pessoa fazendo um milagre, né? Jesus, um profeta, naquela época, muitos consideravam ele um profeta, e ele fazendo os milagres, curando os enfermos, agindo por onde ele passava, e aí eles vendo que eles já estava ficando tarde, eles não iam ter como comer, eles já estavam seguindo ele há muito tempo, né? Andando muito, e Jesus falou: Não, por que a gente não dá de comer aqui, como um bom anfitrião? E quando ele multiplica, eu fico imaginando a cena. Não sei se vocês são como eu, que lê e fica imaginando. E imagina, brotando pão e peixe, gente, uma coisa maravilhosa. E é incrível como esse povo viveu, quem teve com Jesus, e muitos ainda tiveram dificuldade de crer. Imagina nos dias de hoje, que a gente não vê com os nossos olhos. A fé tem que ser muito grande. O relacionamento faz com que a nossa fé aumente. Então, se você tiver relacionamento com o Senhor, você vai conseguir ter uma fé maior, acreditar, ter paciência, perseverar nas dificuldades e acreditar que Ele sim está sempre com a gente. E é isso, gente. Ótima sexta-feira para vocês. Feche os olhos onde você estiver, agradeça, coloque o dia de hoje nas mãos do Senhor. Fiquem com Deus. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.